Bom dia. No primeira pessoa desta semana temos Miguel Costa Matos, eleito deputado pelo PS nas legislativas de 2019, sendo o mais jovem da Assembleia da República. Tem agora 26 anos, é licenciado em Filosofia, Política e Economia, o que lhe permitiu usar o termo agnatologia numa intervenção parlamentar, ter assento na Comissão de Orçamento e Finanças e candidatar-se a secretário-geral da Juventude Socialista. Miguel Costa Matos, muito obrigado por ter aceito o convite do Jornal Económico. Muito obrigado, eu. Bom dia. Bom dia. Eu vou começar por um tema muito grato, como é normal, às juventudes partidárias, que é o ensino e as universidades. Criticou aquilo que chamou encenação da JSD por vários dirigentes terem feito uma vigília à porta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para se queixarem da falta de camas para os estudantes universitários. Pode garantir que não faria o mesmo com o governo PSD? Bom, o problema naquilo que a JSD fez na terça-feira não foi da forma, não foi de utilizarem um método de protesto junto do Ministério da Ciência para reclamarem por mais camas. E nem é da reivindicação de haver mais camas. A reivindicação de haver mais camas é uma reivindicação que todos nós partilhamos. O problema está na coerência e na falta de coerência de a Juventude Social Democrata vir criticar a resposta que o Governo está a dar em termos de alojamento estudantil, quando nesta crise o Governo contratou com o setor do alojamento local e do turismo mais 4.500 camas. Tendo em conta a redução de camas que houve nas residências universitárias, cerca de 2.000 camas, temos no total mais de 2.500 novas camas. E, portanto, nós estamos a utilizar uma parceria com o setor privado, também como a JSD preconizava, para conseguirmos aqui dar resposta às necessidades de alojamento de forma mais urgente do que aquela que foi possível o Estado fazer. E, portanto, tendo em conta isso, tendo em conta que na anterior crise o governo do PSD na altura não conseguiu responder, não conseguiu implementar este tipo de respostas, achamos que é de uma enorme hipocrisia esta forma de protesto da JSD. Sem prejuízo de continuar a haver um problema que tem que ser resolvido. O problema é bastante grave porque para o conjunto dos estudantes o custo da habitação é já uma segunda propina que pesa substancialmente mais do que a própria propina do ensino, de acesso ao ensino superior. É um problema grave que tem que ser resolvido, em primeiro lugar, com mais camas no alojamento estudantil. Há um plano nacional e no último orçamento tentámos facilitar a sua execução e temos que continuar a lutar para que tenha uma boa execução. As metas também, creio que devemos lutar para que as metas subam ainda mais, porque de facto, apesar de já ser uma meta muito ambiciosa, a visão que nós temos na JS Ensino Superior implica um acesso ainda mais alargado às residências universitárias, mas também, por exemplo, para quem não pode beneficiar de uma residência, já no último Orçamento do Estado adotámos respostas importantes, como o aumento do complemento de alojamento e a majoração consoante os custos do alojamento em cada concelho, e por isso hoje temos complementos mais elevados em concelhos como Lisboa, devido justamente a propostas da Juventude Socialista. E o fim das propinas é ambicionar o impossível ou é um objetivo? Não, não é um ambicionar o impossível, é aquilo que, aliás, exige a nossa Constituição, um caminho que nos conduza progressivamente à eliminação da propina em todos os ciclos de estudo do ensino superior. Claro que é um desafio conseguirmos financiar isto. São ainda muitos milhões de euros que as famílias todos os anos colocam nas instituições de ensino superior e que temos que substituir por métodos de financiamento mais justos, nomeadamente para que cada um pague consoante a sua capacidade de pagar, que é para isso que existe o nosso sistema fiscal, para aferir essa capacidade contributiva, em vez de cada um pagar à cabeça como se houvesse um preço possível para um canudo. É um caminho que tem que ser feito de forma gradual, é um caminho para o qual a Juventude Socialista tem contribuído e vai continuar a contribuir, e acreditamos fortemente na luta por esse objetivo, e pessoalmente é algo que me tem animado há muitos anos. Candidata-se à liderança da Juventude Socialista sob o lema Tempo de Agir e aponta alguns problemas concretos que afligem a juventude portuguesa, um dos quais é o salário mínimo.
Isso é um problema fulcral para a juventude portuguesa? Nós temos na nossa geração a terceira crise seguida. Primeiro de 2008, depois a 2011 e agora esta, quando parecíamos, estávamos justamente à beira de sair da anterior. E aquilo que nós conhecemos da anterior crise foi justamente um enorme impacto no início de percursos, tanto de estudos como de trabalho da nossa geração. Muitas vezes houve pessoas que foram para outros países, houve pessoas que aceitaram empregos também em áreas que não eram a área dos seus estudos, que inclusive tiveram que desistir dos seus estudos. E por isso, aquilo que nós pretendemos ter como agenda prioritária é uma resposta à crise económica e social que consiga garantir que a nossa geração não é mais uma vez a mais prejudicada pela crise e consegue ter no Estado Social, na resposta para a retoma económica, uma garantia de que vai ter oportunidades para realizar o seu projeto de vida. Isso implica não só reforçarmos o salário mínimo, como fazemos uma melhoria geral dos salários, e isso ser visto como uma medida que possa beneficiar a retoma económica e não só como um custo que esmaga as empresas. Naturalmente tem que ser enquadrado naquilo que é uma política geral de apoio às empresas para que elas se possam recuperar em termos de sua posição na atual conjuntura, mas também para que se possam reinventar a uma nova economia. A economia da Europa e de Portugal vai sofrer uma enorme transformação agora com o pós-Covid, com uma reindustrialização, à volta de cadeias de valor mais curtas, à volta de uma maior incorporação da tecnologia. E se olharmos para as empresas que em Portugal mais têm investido nos últimos anos, elas investem cá não é porque temos salários baratos, como alguns queriam que Portugal tivesse e adotaram como modelo de desenvolvimento na resposta à anterior crise, mas sim porque temos capital humano de qualidade e valorizamos esse capital humano. E é isso que nós entendemos que deve ser a visão económica para o nosso país, uma aposta nas qualificações, na inovação, na valorização do fator de trabalho como elemento indispensável para que Portugal se coloque não como a China da Europa, mas como algo que possa liderar esta nova industrialização europeia. Pegando na deixa do capital humano de Portugal, eu obviamente não estou à espera que concorde com propostas de alguns partidos para alterar a tributação do rendimento, mas não vê nenhuma relação entre a dificuldade de reter quadros em Portugal e a carga fiscal sobre os seus salários. Mas o Partido Socialista já há muitos anos que diz que a carga fiscal sobre o trabalho é uma carga fiscal pesada. E, aliás, nós tivemos a oportunidade no anterior governo de desfazer uma boa parte daquilo que foi o que Vítor Gaspar chamou o enorme aumento de impostos. E nós, se olharmos para esse impacto, Portugal foi, salvo o terceiro ou quarto país que mais reduziu o esforço fiscal, o peso dos impostos no rendimento da média dos portugueses ao longo dos últimos anos. E, aliás, curiosamente, foi a mesma coisa para as empresas. Portugal teve entre os países da União Europeia que também mais reduziu o esforço fiscal das empresas. Não na taxa efetiva, porque isso nas empresas não se alterou, mas não na taxa que está tabulada pela lei, mas na taxa efetiva, na taxa após calcular os benefícios fiscais, após calcular todo o conjunto da coleta. E por isso, sem dúvida que nós em Portugal temos que olhar para uma forma de suportar os rendimentos e que temos que compreender que Portugal está acima da média europeia naquilo que é o esforço fiscal que os portugueses fazem com o seu rendimento, mas também temos que compreender que isso acontece quando temos rendimentos baixos e quando olhamos depois para a percentagem do PIB, Portugal tem ainda uma carga fiscal abaixo da média da União Europeia. Como compatibilizar estas duas coisas? Temos que assegurar que temos uma tributação mais justa e que temos melhores rendimentos. E a única maneira de o fazer é através de uma política económica que valorize o fator de trabalho e não que procure ter aqui salários mais baixos. Mas eu insisto, a retenção de trabalho qualificado não passa também por escalões por taxas mais baixas de IRS? A retenção do fator de trabalho passa sobretudo por duas ou três questões essenciais. A primeira delas é haver empregos, a segunda delas é os empregos serem empregos bons, e a qualidade do emprego aqui é fundamental não só na questão do salário, onde entra a componente fiscal, é evidente, mas também entra, por exemplo, a conciliação da vida profissional e da vida familiar, também entra a estabilidade ou a precariedade do vínculo laboral e, por fim, acho que é muito importante o resto do contexto em que a nossa geração vive
os seus percursos de vida. Não nos interessa apenas que tenhamos um bom emprego, ou seja, precisamos de ter bons contextos de mobilidade, precisa de haver escolas para quando eventualmente quisermos ter filhos, podermos ter uma boa escola para deixar os nossos filhos, precisamos de ter boas estradas, naturalmente também, claro que o clima também ajuda, mas enfim, esse é porventura aquilo que é menos relevante aqui, ou seja, acho que é importante nós, quando falamos de reter o nosso trabalho, considerarmos que Portugal tem que ser atrativo não só pelos empregos que tem em quantidade como em qualidade, mas também pelo tipo de vida que se pode viver em Portugal. E é por isso que nós, quando dizemos que queremos responder às desigualdades territoriais, quando nós dizemos que queremos apostar num Estado social forte, numa escola pública, num Serviço Nacional de Saúde, estamos a falar não só daquilo que são direitos fundamentais, mas também de uma forma de posicionarmos o nosso país para reter o nosso talento e atrair talento lá de fora. E isso tem-se visto nos últimos anos, com muitas startups, muitas empresas, muitos engenheiros a virem lá de fora e a virem morar para Portugal, porque aqui temos qualidade de vida. E de facto, se conseguimos proporcionar essa qualidade de vida, o que nos falta é muitas vezes a qualidade do emprego. E isso é algo que temos que trabalhar como uma agenda prioritária. Um jovem que entre agora no mercado de trabalho tem expectativas razoáveis de vir a ter uma pensão dentro de 40 anos ou 45 anos? Eu acho que nós, se olharmos para os estudos e a evolução da sustentabilidade da segurança social, nós vemos que tem evoluído de forma bastante positiva o aumento da sustentabilidade da segurança social em virtude da melhoria do emprego nos últimos anos. Foi uma evolução que nos dá bastante confiança de que a segurança social vai continuar a autossustentar-se por muitos e bons anos. Agora, é inevitável que numa sociedade como a nossa, que vai ser a mais envelhecida de toda a Europa em 2050, que eventualmente vamos ter que fazer transferências do Orçamento de Estado para apoiar as pensões das pessoas mais velhas. Na altura, porventura, será a minha geração a ser a geração mais velha, mas se nós queremos diminuir esta comparticipação do Orçamento de Estado, que também nos dizem os estudos, não é uma comparticipação muito grande, uma comparticipação relativamente reduzida, embora que ela exista necessariamente, nós teremos que fazer medidas de apoio à natalidade e teremos que também assegurar que a massa salarial que ainda está no ativo continua a crescer para que possa sustentar esse bolo de reformas. E há ainda uma segunda componente, para além de termos mais gente a trabalhar, temos melhores salários, que é procurarmos ter novas fontes de financiamento da segurança social que não sejam só o fator de trabalho. Nós estamos bastante atentos na Juventude Socialista ao debate sobre taxas sobre robôs ou outras novas formas de financiar a segurança social. Entendemos que temos que compatibilizar a necessidade de financiamento da segurança social com um incentivo à inovação e por isso encaramos como muito positivo o caminho que já tem sido seguido de diversificação das fontes de financiamento da segurança social através da inclusão do IMI, através da inclusão do IRC como fontes de financiamento, porque em última instância, seja através do fator de trabalho, ou seja através de robôs, o que interessa é que continuemos a gerar mais-valias e que essas mais-valias possam ser canalizadas também para que na velhice, depois de termos passado uma vida a trabalhar, possamos também ter uma terceira idade mais digna e mais justa. Voltando um pouco atrás, o Miguel, ao apresentar a candidatura à liderança, apresentou como um dos seus principais objetivos o vencer o desdém e a motivação dos jovens em relação à política. A culpa disso não é dos próprios partidos e das juventudes partidárias também? Sem dúvida. A análise que nós fazemos é que, quando dizem que os jovens estão afastados da política partidária, não foram eles que se afastaram, foram muitas vezes os partidos que se afastaram, não só porque deixaram de falar com os jovens, ou deixaram de falar para os jovens, de fazer política para os jovens, e temos visto nos últimos anos um grande foco em fazer políticas para outras áreas setoriais da nossa população, nem só também porque às vezes temos poucos protagonistas jovens, e naturalmente nós queremos sempre reforçar os protagonistas jovens na cena política nacional, mas porque a própria forma de fazer política, inclusive nas juventudes partidárias, está desajustada aos tempos que nós vivemos. Nós vivemos na época dos smartphones, na época das redes sociais. Não podemos continuar a ter a participação política com os mesmos métodos de comunicação, com eventos, com apenas o estilo de conferência. Nós temos que promover uma forma de participação política que seja mais interativa e que dê a quem queira participar politicamente a oportunidade de sentir que
a sua ideia, a sua paixão para transformar a sociedade, tem realmente uma oportunidade de se realizar através da política, através das juventudes partidárias, e que as Jotas são um instrumento para transformar o dia-a-dia, o comum das nossas vidas. E em 12 anos de militância partidária já vi várias ocasiões em que a Juventude Socialista transformou o dia-a-dia da nossa geração. Há apenas 3 anos tive um militante de base da Juventude Socialista que sugeriu num fórum que devia haver uma transição automática da Bolsa de Ação do Ensino Superior, Ação Social, do secundário para o ensino superior, devia ser uma transição automática. Isso passou em apenas 3 anos para o programa do governo e já está em vigor. E, portanto, isto é uma coisa que existe, esta possibilidade de realizar uma ideia para a sociedade, mas nós temos que conseguir transformar a participação política em algo que dê uma nova prioridade a esse desígnio, porque não pode ser apenas comícios, distribuições de flyers, comissões políticas, tem que ser, a militância partidária tem que ser uma missão para transformar a sociedade. E é isso que quero também mostrar à nossa geração, e quero também dar aos nossos militantes uma nova confiança na nossa capacidade de deixar uma marca e fazer a diferença, sobretudo nesta crise em que estamos a enfrentar uma tripla crise, não só a económica e social, mas também uma crise climática brutal e uma crise da democracia que, de facto, vemos como muito alarmante pelo crescimento dos populistas e pelo desdém que as pessoas têm para com a política em geral. O facto da Juventude Socialista ser a juventude do PS, que, vamos lá ver se as contas não me falham, mas terá governado 18 dos últimos 25 anos, dá-lhe maior responsabilidade do que às outras juventudes partidárias? Eu tenho visto bastante essa conta feita nas redes sociais. É uma conta que por acaso... Sim, creio que serão 17, estamos ainda para completar o 18, mas é curioso que se comece esse período de contagem dos 25 anos no final de 10 anos de Cavaco Silva. Se nós formos para os últimos 40 anos, vamos achar menos anos por parte do Partido Socialista, vamos achar apenas 20 e outros 20 por parte do PSD e do CDS. E, portanto, é preciso também ter atenção quando começamos a nossa amostra. Mas é natural que a Juventude Socialista, sendo a juventude partidária do partido que está no governo, temos uma enorme responsabilidade para conseguirmos influenciar os destinos da governação. Constantemente nós temos moções globais de estratégia com um conjunto de propostas e a nossa ideia é que possamos, nesta fase de candidatura, alargar a constituição das propostas ao grupo mais alargado possível de militantes e de cidadãos, simpatizantes, e que possamos ouvir aquilo que são as suas necessidades, mas também que depois consigamos transformar esse documento num documento de trabalho, numa estratégia política efetiva e consiga dizer como é que temos que mudar a opinião pública, como é que temos que mudar a opinião do nosso partido e quais são as propostas que temos que apresentar, não só na Assembleia da República, onde já temos 7 deputados, mas nas autarquias locais, onde temos centenas de jovens autarcas socialistas, para conseguir realmente transformar a nossa sociedade de forma efetiva. E, portanto, essa é uma responsabilidade que assumimos, com total consciência de que nem sempre temos sucesso nesses nossos desígnios, mas que não podemos deixar de dizer que são as realidades que nos vêm ao coração e de fazer política com convicção. Porque quando a política é feita com conveniência, com apenas vontade de respeitar lógicas partidárias, ela não serve efetivamente os seus propósitos, que é servir as pessoas. E é para isso que nós estamos cá na Juventude Socialista, é para fazer política para as pessoas, para a nossa geração e para termos uma sociedade mais justa, igual e sustentável. A maioria dos comentadores políticos e uma parte da opinião pública veem as juventudes partidárias como agências de emprego e máquinas de ocupação do aparelho do Estado. Como é que se desmonta essa percepção? Essa percepção é muito importante desmontar, porque nós é evidente que temos muito orgulho nos quadros que conseguimos, que conseguem, pelo seu mérito, ser reconhecidos por parte de governantes para desempenharem funções de responsabilidade pública, seja no governo, seja nas autarquias locais. E isso não significa que todas as pessoas que estão no governo sejam militantes da Juventude Socialista. Eu tive a oportunidade de trabalhar no gabinete do Primeiro-Ministro e conhecer pessoas em quase todos os gabinetes
do nosso governo. E as pessoas que conheci que não eram militantes de nenhum partido, ou que às vezes até eram militantes de outros partidos que não o Partido Socialista e que não a Juventude Socialista, eram muito mais do que os que eram militantes da Juventude Socialista. E dos mais de 20 mil militantes da Juventude Socialista, são muito poucos aqueles que têm esta oportunidade. E com certeza que digo, pelo mérito que muitos têm, há muitos que mereceriam ter essa oportunidade e que não o têm. E por isso uma coisa é certa e tem que ser vincada, é que a Juventude Socialista tem muito orgulho nos quadros que tem, mas não é nenhum centro de emprego. A nossa missão é transformar a sociedade. E felizmente os militantes que temos tido em posições de responsabilidade política têm tido também essas oportunidades e têm estado à altura desse enorme desafio que é mexer com o sistema e deixar aqui uma sociedade mais justa. Fazemos agora um breve intervalo. Estamos a entrevistar Miguel Costa Matos, candidato à Juventude Socialista e também o deputado mais jovem da Assembleia da República. Bem-vindos de novo ao Primeira Pessoa. Estamos com Miguel Costa Matos, deputado do PS, candidato à Juventude Socialista. Miguel, a sua lista não deverá ter nenhuma oposição no Congresso. Vê isso como um sinal de união ou de unanimismo? Bom, em primeiro lugar, ainda não sabemos, o prazo para a entrega de moções globais de estratégia e, no fundo, de candidaturas ainda decorre mais algum tempo até esse momento, mas este processo de candidatura, que não é individual, mas é coletivo, começou já há vários meses a ser preparado e a ser gerado um consenso, e mais que um consenso, uma participação efetiva do conjunto da estrutura à volta deste projeto. Um projeto que reconhece a urgência de agir e de agir para combater a crise económica e social, a crise climática, a crise da democracia, entre tantos outros temas. E por isso eu creio que encontraremos na nossa estrutura todas as condições para ela permanecer unida, coesa e mobilizada à volta destes desafios. E de facto a JTS é uma estrutura muito plural. Dentro do nosso projeto temos pluralidade e é dentro desse diálogo interno que se mantém sempre vivo que nós conseguimos ter maior riqueza e maior força para depois levar as nossas lutas avante. Na viragem do século, pelo contrário, houve disputas eleitorais muito acesas na JTS, nomeadamente entre a líder do grupo parlamentar, a atual líder do grupo parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, e a ex-secretária de Estado Adjunta da Saúde, Jamila Madeira, que agora retomou o mandato como deputada. Daquilo que conhece da história da organização, vê vantagens nesse tipo de disputas? Eu tive a oportunidade de disputar um congresso aqui na Federação de Lisboa há 2 anos e vejo que em haver 2 listas, haver pluralidade contestada com 2 candidaturas é algo que não deixa de ser virtuoso para a estrutura também, o que não quer dizer que também não haja a possibilidade de, quando estamos numa única candidatura, ter todas essas características. Repare, o que é que haver 2 candidaturas nos obriga a fazer? Obriga-nos a reconhecer as diferentes ideias que temos, obriga-nos a trabalhar ainda mais e tentarmos convencer os nossos militantes internamente. E aquilo que eu tenho que ter como compromisso, no caso de vir a ser um candidato único à liderança da Juventude Socialista, como neste momento se figura que possa acontecer, é continuar a querer conversar com os militantes da Juventude Socialista, é querer continuar a promover o debate interno com total liberdade e pluralismo, e naturalmente que a nossa estrutura possa deste momento sair enriquecida. Mas também nos permite uma outra coisa, que é, perante esta unidade, conseguir levar a nossa mensagem melhor lá para fora, para junto dos homens que ainda não estão, ainda não aderiram à Juventude Socialista ou a nenhuma juventude partidária, e temos cada vez mais pessoas que não aderem às juventudes partidárias, nem sequer à noção de participação política, e nós precisamos de facto convencê-los que este projeto, que é um dos primeiros projetos políticos da década de 90, da nossa geração, de uma geração millennium, acaba por ser um projeto que vai conseguir responder aos desafios que agora atravessamos, de quem quer fazer diferente, quem quer fazer política de forma diferente, e de quem não cede aqui nem a populismos, nem a demagogias, nem a encenações, mas quer fazer política com entusiasmo, com convicções, mas também com resultados. E é isso um bocadinho aquilo que trazemos com este tempo de agir.
Defende que é necessária uma nova geringonça e que se torna essencial lutar contra a oposição de uma direita bafienta que põe em causa a nossa democracia. Há lugar na JS para quem também veja na posição de parceiros da geringonça, como o PCP, atentados contra a democracia? Em primeiro lugar, terão que explicar como é que o PCP, que na nossa democracia, estamos há 46 anos em democracia, quais é que foram os atentados à democracia? Ao apoiar regimes como o da Bielorrússia, ao apoiar regimes como o da Venezuela, por exemplo. Mas, naturalmente, que as posições de política externa do Partido Comunista Português, como de outros partidos do nosso sistema político, muitas vezes nos inspiram as maiores dúvidas e reservas. Não são só esses, são os partidos que apoiam outros regimes ditatoriais e que violam os direitos humanos. E, naturalmente, que nós temos que condenar quando os partidos são transigentes com esse tipo de regimes, e nós temos que procurar iniciar uma conversa para que a nossa esquerda, uma esquerda que sempre valorizou os direitos humanos, seja realmente fiel a esse que é o seu legado ideológico. Mas é natural que nós, como Juventude Socialista, temos militantes em conselhos onde o Partido Comunista Português é poder, onde o Partido Comunista Português é oposição e onde por vezes não tem atitudes e políticas com as quais nós concordamos, e a mesma coisa com o PSD. E, portanto, nós naturalmente continuaremos a fazer igual PSD, frente. não me lembro que apoie nenhuma ditadura, que me lembro. Mas se calhar era importante analisarmos bem a política externa dos governos do PSD para compreender qual foi o apoio que eles tiveram e porventura que outros partidos do nosso sistema político tiveram ao longo dos anos a apoiar regimes cuja ética e cujos direitos humanos estão bastante aquém daquilo que nós em Portugal e na Europa defendemos. Uhum. Entre os ex-presidentes da JS, conta no seu grupo parlamentar com Sérgio Sousa Pinto, um opositor claro da geringonça que recentemente assinou o manifesto pela objeção de consciência dos pais nas aulas de cidadania. Costuma debater ideias com ele? Troco várias vezes ideias com o Sérgio. O Sérgio é das almas mais brilhantes do nosso grupo parlamentar. Temos muitas discordâncias, mas naturalmente que, sendo ambos socialistas, concordamos no essencial, que são os valores. No caso da educação para a cidadania, acho que ele não está a ver bem a situação. Acho que é fundamental que a nossa escola, dado que ela ensina sempre valores, que possa ensinar os valores da nossa sociedade, da nossa Constituição, e que as aulas de educação para a cidadania sejam um elemento fundamental e obrigatório do nosso currículo. Portanto, concorda que alunos a quem os pais não deixem ir às aulas sejam retidos e não possam passar adiante? Repare que quando os alunos faltam a qualquer uma das aulas, seja obrigatória, podem chumbar por faltas. Aquilo que o governo fez foi dar várias oportunidades, o governo e a escola, aliás, foi dar várias oportunidades a aqueles alunos pudessem completar aquela cadeira, aquela disciplina, sem ser por chumbar por faltas. O que aconteceu foi que o tribunal acabou por decretar esse chumbo e depois, entretanto, acabou por decretar que eles passassem na mesma. Há uma Mas parece-me fundamental. Parece-me é que não podemos começar a abrir exceções para que disciplinas que são obrigatórias no currículo deixem de ser apenas porque um pai não gosta de uma componente daquela disciplina. Com certeza que haverá pais que discordam da forma como nós ensinamos os descobrimentos, seja porque ela é uma forma demasiado colonialista ou pouco positiva da forma como foi o projeto dos descobrimentos. Mas não justifica que nenhum pai diga que aquilo não pode ir para a aula de história. Nós, como uma sociedade, democraticamente, elegemos governantes e temos uma função pública e peritos independentes que elaboram os currículos e os programas, e daí resulta aquilo que a escola dá como matéria. E se nós decidimos em conjunto como sociedade que a educação para a cidadania deve ser uma disciplina do nosso ensino obrigatório, então parece-me que não devemos começar a abrir exceções por causa dessa disciplina ser mais assim ou assado. Se é uma disciplina obrigatória, é para cumprir. Uhum. É-lhe mais fácil encontrar pontos de convergência entre companheiros de partido, como Sérgio Sousa Pinto ou Francisco Assis, tidos como centristas, ou com os deputados do Bloco de Esquerda?
Repare, os partidos são sempre casas comuns de pessoas que se identificam com um conjunto de ideias e de legados históricos. E, portanto, se porventura há matérias com as quais eu concordo com algumas pessoas do Bloco de Esquerda e o Sérgio ou o Francisco Assis não concordam com essas ideias, isso não significa que, regra geral, a nossa casa não seja uma casa comum e que, regra geral, não encontremos mais semelhanças e um projeto comum com o Sérgio ou com o Francisco Assis e não o encontraremos com os deputados do Bloco de Esquerda. O que não quer dizer que, num contexto de diálogo parlamentar, de construção de uma maioria, dado que o povo português não deu maioria absoluta ao Partido Socialista, não seja fundamental haver um diálogo permanente, cooperante e construtivo com os partidos da nossa esquerda e também com os partidos da ecologia parlamentar. E, portanto, eu acho que, não obstante os partidos socialistas terem uma casa muito grande, é sempre a nossa casa e quando estamos dentro de casa, os que estão ao nosso lado são os nossos camaradas, os nossos companheiros de luta e é com eles que trilhamos em conjunto. Consegue compreender a provável equidistância do PS em relação às eleições presidenciais? Não sei se o Partido Socialista tem provável equidistância. A Comissão Nacional do Partido Socialista ainda vai reunir. Mas repara, o Partido Socialista é um partido que já há muitos anos que dá liberdade aos seus militantes. Aliás, dá liberdade aos seus parlamentares no conjunto das votações e com exceção do Orçamento de Estado, moções de confiança e moções de censura. E, portanto, ao contrário daquela visão que os partidos são sítios onde as pessoas não têm espírito crítico, que quando se está dentro do partido perde-se alguma liberdade de pensamento. Não, no Partido Socialista nós temos muita liberdade de pensamento, não somos dependentes de nenhuma cassete, nem nenhuma cartilha. E por isso encaro com total naturalidade que o Partido Socialista possa dar essa liberdade de voto. Eu pessoalmente tenho a certeza que votarei à esquerda. Uhum. E vai votar em Ana Gomes? Eu estou ainda em reflexão, mas com certeza que votarei à esquerda. Já vários dirigentes vieram dizer que irão votar em Marcelo Rebelo de Sousa e nem sequer vou incluir o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral, embora as declarações na Auto Europa deem aso a essa interpretação. Outros disseram que nunca votariam em Ana Gomes, até a deputada Isabel Moreira disse que para não votar em Ana Gomes votaria no candidato comunista João Ferreira. O que é que acha que um eleitor socialista pensa ou que lhe vai pela cabeça ao ouvir tudo isto? Eu creio que um eleitor socialista terá que sempre compreender que uma eleição é uma disputa de ideias. E neste caso estamos a falar da mais alta magistratura da nação e daquela que são as agendas, os valores que o Presidente da República quer imprimir no seu mandato, nas preocupações que traz para consigo, naquilo que são as intervenções que tem. E por isso devemos procurar aquele que for o cidadão ou a cidadã que mais fielmente transmite preocupações sobre os nossos valores, os valores de uma sociedade com maior igualdade de oportunidades, uma sociedade onde sejam respeitados os direitos humanos, onde a democracia seja enriquecida pela participação e pelo pluralismo, uma participação também na União Europeia e na NATO, uma economia que acredite na iniciativa privada, mas também acredite na função do Estado para enquadrar, promover e potenciar essa iniciativa privada. E, portanto, parece-me bastante evidente que os eleitores socialistas terão a capacidade de refletir sobre os seus valores, sobre o tipo de pessoas também que se candidatam, a personalidade de cada um desses cidadãos que são candidatos e, portanto, qual é que será o seu voto em liberdade. Diria que os problemas da juventude não foram uma prioridade para Marcelo Rebelo de Sousa? O Presidente da República tem estado próximo dos jovens e espero que o próximo Presidente da República consiga estar ainda mais próximo dessas preocupações, porque agora com a crise económica e social a nossa geração vai sofrer ainda mais do que sofreu no passado e sobretudo porque ao mesmo tempo que estamos a enfrentar esta crise, estamos a enfrentar uma crise climática que vai afetar as nossas condições de vida daqui a 20 ou 30 anos. E por isso eu espero que o Presidente da República possa ser não só um firme defensor das oportunidades para a nossa geração, como também um firme defensor da ação climática. Enquanto Presidente da JS,
pondera defender o apoio da organização Ana Gomes? A Juventude Socialista discutiu as eleições presidenciais na sua Comissão Nacional e não decidiu apoiar qualquer tipo de candidatura presidencial e, portanto, é essa a posição que levamos ao nosso Congresso Nacional. É uma decisão irrevogável, portanto. Na Juventude Socialista há democracia interna e, portanto, se houver algum tipo de decisão no sentido de apoiar uma candidatura, será com certeza uma decisão de todos os delegados ao Congresso da Juventude Socialista ou uma decisão dos órgãos da Juventude Socialista e, portanto, caberá aos órgãos decidir. Imagina-se dentro de algumas décadas a disputar eleições legislativas com Alexandre Poço? Já aconteceu em alguns casos. Estou neste momento empenhado naquelas que são as minhas funções de deputado, de representar o povo que me elegeu e naturalmente, através agora deste projeto para a Juventude Socialista, conseguimos que a nossa geração veja nas juventudes partidárias, em concreto na Juventude Socialista, uma forma de ir ao encontro das suas preocupações, dos seus problemas, de arranjar soluções para esses problemas, não com encenações, nem números mediáticos, mas com respostas concretas que são construídas de forma paulatina mas também de forma urgente, porque este é o tempo de agir perante tantas urgências que aí temos. Resta-me agradecer ao Miguel Costa Matos pela entrevista. Muito obrigado. Para a semana teremos outro convidado na primeira pessoa.